Provérbios 15. Deus conhece o coração humano. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Na outra versão, da Almeida Revista Corrigida, está: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja que o comentário da Bíblia King James aqui no rodapé: as palavras pacíficas e sensatas de Gideão acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Juízes 8, 1-3. Provérbios 15, 18. Em contraste, a palavra ríspida e irônica de Nabal enfureceu Davi. 1 Samuel 25, 10-13. Juízes 8, 1-3. Aqui leremos as últimas realizações de Gideão. E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar a Gideão: que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste quando saíste a combater Midian? E o admoestaram severamente. Então ele lhes ponderou: que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Biezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer eu não se compara com o que fizeste vós. Diante deste esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Aí eu li na Bíblia Almeida Revista Corrigida e referência cruzada. Vamos ler Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Gálatas 5, 26. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Tiago 3,14. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a atitude que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Romanos 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. E no versículo anterior, o versículo 9, o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. 1 Pedro 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todo vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Veja só aqui o comentário. Pedro trata sobre humildade e respeito, de 2:13 a 3:6. Esta passagem, entretanto, é dirigida especialmente aos líderes espirituais da igreja. Pedro, um rebelde quando jovem, agora escolado pelo Espírito de Cristo e pela vida, evoca a atitude de Cristo
ao lavar os pés dos discípulos. João 13, 6, 9, Provérbios 3, 34. No versículo 6, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. O socorro do Senhor nos alcançará no momento exato, mesmo que ao nosso ver já seja tarde. Lucas 4:11, Lucas 18:14, Filipenses 4, 6, 7. Lucas 4:11. Vou ler o 10. Pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Versículo 11. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem aqui é onde Jesus vence o ataque satânico. Versículo 13. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Veja só, Satanás questiona a filiação de Jesus a Deus. Cita as Escrituras corretamente, Salmo 91, versículo 11 e 12, porém aplica o ensino de forma tendenciosa e errônea, como fizera em Gênesis 3:1, e tenta fazer com que Jesus teste a fidelidade do seu Pai e chame a atenção do público sobre sua pessoa de forma espetacular. O príncipe do mal é afastado quando Jesus realiza sua total humanidade ao usar a palavra para confirmar que não cabe ao homem testar a Deus. Não cabe ao homem testar ao Senhor Deus. E sua total divindade ao chamar a atenção de Satanás para o fato de que ele não deveria estar provocando a Deus. Entretanto, o diabo continuou tentando ao Senhor. O arrogante é surdo. Está entre parênteses aqui, ó. Entretanto, o diabo continuou tentando ao Senhor, abre parênteses, o arrogante é surdo, fecha parênteses, durante todo o seu ministério. Marcos 8:33, até culminar com a prova maior no Getsemane. João 14:30, Lucas 22:53. Então, voltando para Provérbios 15, nós lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Nós vimos ali as palavras pacíficas de Gideão. As palavras pacíficas e sensatas de Gideão acalmaram ali a fúria dos homens de Efraim. E agora vamos ver a palavra ríspida e a palavra irônica de Nabal, onde enfureceu Davi. 1 Samuel 25, na versão ARC. 1 Samuel 25, versículo 10. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos dá hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 1 Samuel 25, agora eu vou ler a partir do versículo 1. Morre Samuel em Ramá. Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Davi, Nabal e Abigail. Versículo 2, continuando. Nós vamos ler até aqui para chegar aqui no versículo 10, 11 e 12, para nós procurarmos entender. Pedimos ao Senhor Deus que nos ilumine para termos o entendimento, para nós aprendermos qual foi essa palavra ríspida, para nós aprendermos, para nós não
fazemos igual. Não ser ríspido. Então vamos buscar aqui. Havia um homem em Maom que era proprietário das terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. Veja só aqui, ó, a Bíblia King James, olha o que está dizendo aqui, ó. O choro e o remorso temporário ou sob efeito de pressão ou perigo nem sempre são reflexos de profundo e verdadeiro arrependimento, com a disposição de não errar mais. Saul logo teria uma recaída em relação à sua palavra de paz para com Davi e voltaria a persegui-lo de morte. Agora sim, versículo 25, capítulo 25. O nome hebraico Nabal tem o sentido de nécio, mau. Já Abigail significa motivo de alegria. A Septuaginta traduz desta forma a pessoa de Nabal, entre aspas, um homem como cão, que descendia da casa de Calebe, o quenezeu, companheiro de Josué, que recebeu a sua herança na região de Hebron. Juízes 15, 13 a 19. Vamos continuando. Versículo 4. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com tua família, e com tudo o que possuis. Versículo 7. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Versículo 8. Indaga os teus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Versículo 9. Os servos de Davi partiram e chegaram à presença de Nabal, e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Aí agora aqui que é versículo 10, para nós procurarmos. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, o esclarecimento e entendimento. Deixa eu orar, Pai. Peço perdão dos meus erros, meus pecados. Estou buscando o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Me ilumina, me instrui com sabedoria. Nesse momento eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria e entendimento. Ilumina, Pai, porque eu não estou entendendo por enquanto, mas eu creio, Senhor, que o Senhor me iluminará. Em nome de Cristo Jesus eu lhe peço, Deus Pai, o Espírito Santo, neste momento, Senhor, me unja. Senhor, para entender Tua palavra, para podermos aplicar na nossa vida diária, em nome de Jesus, amém. Versículo 10. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Versículo 11. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a homens que eu não sei de onde vem? Versículo 12. Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas estas palavras. Versículo 13. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Versículo 14. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. Veja só aqui, ó. Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com dureza
e os expulsou. Versículo 15: No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando o nosso rebanho. Versículo 17: Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor, com letra minúscula, e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Veja aqui, ó. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Versículo 18: Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E orientou aos seus servos: Ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus soldados vinham em direção oposta, e ela os encontrou. Versículo 21: Davi havia declarado: Foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal? Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal? Versículo 22: Faça a Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Versículo 25: Não dê ao meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. Então, versículo 25: Não dê ao meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. Versículo 27: E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Versículo 28: Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e Yahvé haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Romanos 12, versículo 18. Vou ler a partir do... Eu vou ler primeiro o 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, jamais procurar vingar-se a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Eu retribuirei, declarou o Senhor. Aí logo nós lembramos de Romanos capítulo 2, no versículo 6, como que Deus retribuirá, como que é essa retribuição de Deus. Romanos 2,6: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ponto final.
A Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, ou seja, buscam a salvação, buscam viver em obediência, buscam viver de acordo com a palavra. E por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Então vamos concluir aqui e vou fazer uma nova leitura, vou buscar mais para poder entender, para poder realmente pedir ao Senhor e buscar até nós entendermos da forma que Deus quer nos ensinar. Vamos meditar mais, vamos buscar, porque a palavra diz: buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo o coração. Então vamos continuar buscando em nome de Jesus. Eu vou ler, permitindo Deus, novamente, Provérbios, versículo 1.